Classes residuais. Dado o inteiro positivo m maior do que 1, particionamos o conjunto inteiro em subconjuntos, cada um formado pelos números inteiros que deixam o mesmo resto quando divididos por m. Então, nós temos um conjunto de números inteiros, nós iremos particioná-los, né, esses números, de forma que eles deixarão, né, cada conjunto particionado vão deixar o mesmo resto m, né, o mesmo resto quando dividido por m. Dessa forma, obtemos os seguintes conjuntos. A classe 0, né, são todos os números inteiros, tal que esse número x é congruente a 0 módulo m. Ou seja, a classe 0 são todos os números x que deixam o resto 0 quando dividido por m. Nós temos a classe 1, que são todos os números inteiros, que quando dividido por m deixa o resto 1. Nós temos também a classe 2, que são todos os números x inteiros, que quando dividido por m deixam o resto 2. E assim por diante. Vai até a classe m-1, que são todos os números x pertencente aos inteiros, tal que esse número x, quando dividido por m, vai deixar resto m-1. Observe que paramos na classe m-1, pois teremos repetições, isto é, se eu tivesse a classe m, mais m dividido por m dá 1, deixa resto 0. Vai repetir essa classe, né? Se eu tiver m mais 1, a classe m mais 1, ora, m mais 1 dividido por m vai deixar resto 1. Né? Vai ser o representante da classe 1 que vai repetir. Tá? Então, se eu tivesse a classe m mais 2 dividido por m vai deixar resto 2, seria a próxima classe. Então, as classes vão de 0 até m-1. Definição. Definimos a classe residual, né? Definimos a classe residual, módulo m, do elemento A pertencente aos inteiros, denotada por classe de A, como sendo o subconjunto classe A, tal que todos os números x inteiros, né, que dividido por m vão deixar resto A. Então, a classe A são todos os números x que dividido por m vão deixar resto A. Então, esse m aqui, né, é infinito. Né? Por exemplo, o número que deixa resto 3 quando dividido por 7. Né? O 3, o 10, o 17, né? Todos os números, só ia acrescentando mais 7, né? Todos os números, né, que deixam o resto 3 quando dividido por 7, ó, 3 quando dividido por 7, deixa resto 3. 3 mais 7 dá 10. 10 quando dividido por 7, deixa resto 3. 10 mais 7 dá 17. Dividido por 7, deixa resto 3. E eu posso pegar negativo também, né? 7 menos... se eu tirar 7 aqui, vai dar 0, né? Deixa eu pegar 0 menos 7. Né? O menos 7... eu posso pegar números tanto positivo quanto negativo. 7 vezes 1, 7... mais 3, 10. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 7 vezes 3, 21, mais 3, 24. 7 vezes menos 1, menos 7. Mais 3, menos 4. Então, menos 4, quando dividido por 7, vai deixar resto 3. 7 vezes menos 2 dá menos 14. Menos 14 mais 3 dá 11, né? Então, menos 11 quando dividido por 7 deixa resto 3 e assim por diante. Posso ter números inteiros, né? Então, podem ser tanto positivo quanto negativo. O 10, o 17, o 24,
o menos 4, o menos 11, pertence à classe, né, 3, módulo M, né? No caso, módulo 7. Ou seja, então, x congruente a congruente a B módulo M. Como eu estou estudando a classe, né, que deixa a classe que deixa resto 3, então eu poderia fazer assim: todos os números x são congruente a 3 módulo 7, ou seja, são todos os números que, quando dividido por 7, deixam o resto 3. Quais são eles? O 3, o 10, o 17, o 24, o menos 4, o menos 11 e assim por diante. Veja que eu tenho uma infinidade de números, tanto positivo quanto negativo. O conjunto de todas as classes residuais módulo M será denotado por Zn, isto é, Zm, né, tem a classe que deixa resto 0, a classe que deixa resto 1, a classe que deixa resto 2, até a classe que deixa resto m-1. Né? Exemplo, para m igual a 2, nós temos a classe 0, que são todos os números inteiros, que quando, né, dividido por 2, deixa o resto 0. Né? Ou seja, x pertence aos inteiros, tal que x é par, né? Porque todo número, quando par que divide por 2, vai deixar resto 0. E nós temos a classe 1. Né? Isso para Z2. A classe 1 são todos os números inteiros, tal que deixam o resto 1 quando dividido por 2. Assim, né, x é um número inteiro, tal que é um número ímpar. Porque todo número ímpar, quando divide por 2, vai deixar o mesmo resto 1. Além disso, né, a classe A é igual à classe do zero, se e somente se A é par. A classe A é igual à classe 1, se e somente se A é ímpar. Isso aqui para Z2, né? Porque só tem essas duas possibilidades para a divisão por 2. Resto 0, quando for uma divisão exata, ou resto 1, quando for uma divisão não exata. Representante de uma classe residual. Definição. Dado a classe A, pertencente a Zm, um inteiro x, tal que a classe x é igual à classe A, será chamado de um representante da classe A. Ou seja, então se x é um representante da classe A, esse x, quando dividido por m, vai deixar o mesmo resto que A. Existe uma infinidade de representantes da classe A em Zm. Basta tomar qualquer inteiro na forma de B igual m vezes Q mais A. Né? Esse aqui é a divisão euclidiana e esse A é o resto, né? Qualquer um dos restos aqui, né, serão representantes da classe A. Por exemplo, né, se eu tenho aqui, vou pôr aqui, divisão por 5. Por exemplo, um 2. 2 dividido por 5, deixa resto 2. Né? Então, qualquer x, 1 vezes 5, 5 mais 2, 7. Ó, esse 7 aqui é igual à classe 2. Né? A classe aqui, no caso, a classe 2, porque são todos os números quando dividido por 5, deixa resto 2. Né? Um número x representante dessa classe poderia ser o 7. Se eu pegar o 7 dividido por 5, vai deixar resto 2. O mesmo resto que 2 dividido por 5. Operações em Zm. Em Zm, definimos adição e multiplicação por a classe A vezes a classe B é igual à classe da soma desses representantes de A e B. A classe A vezes a classe B é igual à classe do produto desses representantes de A e de B. Propriedades da adição. Nós temos, né, dados a classe A, B e C, pertencente aos inteiros, temos da adição associativa. Tanto faz, né? Se eu tenho 3 classes para somar, eu posso somar as 2 primeiras e depois somar a terceira, ou eu posso somar as 2 últimas e depois somar com a primeira.
Comutativa. Eu posso somar a classe A mais a classe B ou a classe B mais a classe A. Existência do elemento neutro. Se eu pegar a classe 0 mais a classe A, vai permanecer a classe A. Elemento neutro não altera. Existência do simétrico. Se eu somar a classe A mais o oposto da classe A, vai dar a classe do elemento neutro, a classe 0. E as propriedades da multiplicação. Associatividade da multiplicação. Se eu tenho 3 classes multiplicando, eu posso multiplicar as 2 primeiras e depois multiplicar com a terceira. Ou eu posso multiplicar as 2 últimas e depois multiplicar com a primeira. Comutatividade. Eu posso multiplicar a classe A vezes a classe B ou a classe B vezes a classe A. Existência do elemento neutro. Se eu pegar a classe 1 vezes a classe A, vai permanecer a classe A, ou seja, a classe 1 multiplicada por qualquer classe vai permanecer a classe a qual a classe 1 multiplicou. Distributividade. Se eu tenho a classe A vezes a classe B vezes C, eu posso fazer a classe A vezes B e depois a classe A vezes a classe C e somar. ZM. Com as operações acima, a ZM com as operações acima é um anel chamado anel das classes residuais módulo M, ou anel inteiro, anel dos inteiros módulo M. Então, a classe que satisfaz essas 8 propriedades, 4 da soma e 4 da multiplicação, é chamado de anel. Tabuadas. Um elemento A pertencente a ZM é dito invertível quando existir a classe B pertencente aos inteiros, tal que a classe A vezes a classe B vai dar o elemento neutro da multiplicação do anel, que é a classe 1. Do anel não, do ZM, Neste caso, diremos que B é o inverso da classe A. Vamos ver aqui alguns exemplos. Tabelas da adição e da multiplicação em Z3. Então, em Z3, são todos os números, quando dividido por 3, quais são os possíveis restos? Os possíveis restos são 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. Então, em Z3, as classes são as possíveis divisões por 3. São as de 0 até M-1, as classes residuais. E elas são distintas entre si. Tá? Então, quando divide por 3, pode deixar resto 1. Quando divide por 3, pode deixar resto 2. Ou quando divide por 3, pode deixar resto 0. Então, os restos são 0, quando é uma divisão exata, 1, quando deixa resto 1, e 2, quando deixa resto 2. Então, coloquei 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Agora, eu vou somar. 0 mais 0, 0. 0 dividido por 3 dá 0. 0 mais 1, 1. Dividido por 3 deixa resto 1. 0 mais 2, 2. Dividido por 3 deixa resto 2. 1 mais 0, 1. Dividido por 3 deixa resto 1. 1 mais 1, 2. Dividido por 3 deixa resto 1. 1 mais 2, 3. 3 dividido por 3 deixa resto 0. 2 mais 0, 2. Dividido por 3 deixa resto 2. 2 mais 1, 3. 3 dividido por 3 deixa resto 0. 2 mais 2, 4. 4 dividido por 3 deixa resto 1. Então, aqui, pela definição, nós, cadê invertido? Tabuadas. Aqui, Quando eu tenho A vezes B, classe A vezes a classe B for igual a 1, esse número é dito invertível. Então, vamos olhar aqui se tem algum elemento invertível. E esses números têm que ser diferentes de 0, Tem que ser diferente de 0. Eu não coloquei aqui não, mas tem que ser diferente de 0. Tá? Então, veja, aqui, é da multiplicação, desculpa, isso aqui é da soma. Vamos fazer a tabuada da multiplicação. Os possíveis restos de 0 na divisão por 3 são restos 0, 1 e 2. 0, 1 e 2. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. E 0 dividido por 3 vai dar 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. 1 dividido por 3 deixa resto 1. 1 vezes 2, 2. 2 dividido por 3 deixa resto 2.
2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 3 deixa resto 1. E 2 vezes 2, 4. 4 dividido por 3 deixa resto 1. Veja aqui, ó, a classe 1 é invertível, porque existe o B, que multiplicado por A vai dar 1. Então, a classe 1 é invertível, porque vezes 1 vai dar 1. A classe 2 também é invertível, porque 2 vezes 2 dá 4, vai deixar resto 1. Então, às vezes que tiver um A vezes um B que deixa resto 1, né, esse número, essa classe é invertível. Então, a classe, né, e esses elementos são não nulos, né, a classe do 1 e a classe do 2, né, são invertíveis porque existe um elemento B que, quando multiplicado por A, né, vai dar 1. Observe que todo elemento não nulo de Z3 é invertível, pois todas as classes diferentes do zero têm-se A vezes B igual a 1. Ó, A vezes B deu 1, A vezes B, né, 4 dividido por 3 deixa resto 1. Divisor de zero. Um elemento não nulo, A, né, da classe A, em Zm, é chamado um divisor de zero se existir um elemento não nulo da classe B, pertencente a Zm, tal que a classe A vezes a classe B é a classe do zero. Observe em Z3 que não possui divisores de zero, ou seja, né, se eu pegar a classe A vezes a classe B, com A e B diferente de zero, tem que dar zero. Né? E aqui não teve, ó. Não teve nenhum. Aqui deu zero, mas aqui o B é zero, né? Aqui deu zero, mas o A é zero. Então, aqui não tem nenhum elemento, né, nenhum divisor de zero. Atividades resolvidas. Dado que a classe A é o conjunto de todos os inteiros que deixam o mesmo resto que na divisão, Dado que a classe A é o conjunto de todos os inteiros que deixam o mesmo resto que A na divisão por M, determine o conjunto cujos elementos deixam o mesmo resto que 5 na divisão por 3. Bom, então eu quero, né, todos os elementos, né, eu quero representar por um conjunto os elementos que deixam, né, o mesmo resto que 5 na divisão por 3. Ó, então eu vou pegar 5 e dividir por 3. 5 dividido por 3 dá quociente 1 e resto 2. Se eu pegar 3, se eu acrescentar mais 3, né, 3 vezes 2, 6. Se eu pegar 3 mais 5, 8. 8 dividido por 3, deixa resto 2. Se eu pegar, né, 2, eu estou somando mais 3. Ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 3 seria 11. 11 dividido por 3 vai dar 3 vezes 3, 9, deixa resto 2. Né? E assim por diante. Se eu pegar 11 mais 3, 14. 14 dividido por 3, 4 vezes 3, 12, deixa resto 2. Eu estou encontrando um conjunto de números que deixa o mesmo resto que 5 na divisão por 3. A divisão de 5 por 3 deixa resto 2. Então, eu quero um conjunto de números, né, pertencente a essa classe. Qual que é a classe? É a classe dos elementos 2, módulo 3, né, porque é divisão por 3. Então, 5 dividido por 3 deu resto 2. Se eu pegar 5 mais 3, 8. Então, 8 dividido por 3 deixa resto 2. 8 mais 3, 11. 11 dividido por 3 deixa resto 2. 11 mais 3, 14. 14 dividido por 3 deixa resto 2. Ou posso pegar negativo também, né? 11 menos 3, 5 menos 3 dá 2. Se eu pegar 2 dividido por 3 deixa resto 2. 2 menos 3 dá menos 1. Menos 1 dividido por 3 deixa resto 2. Né? Lembrando que na divisão euclidiana, o resto, né, esse resto aqui, ele tem que ser maior ou igual a 0 e menor do que o módulo de B. Então, não pode ter resto negativo. Né? Então, menos 3 dividido por... menos 1 dividido por 3, né, vai dar menos 1. Veja, menos 1 vezes 3 dá mais 3, menos 1 mais 3, 2. Menos 1 menos 4, menos 1 menos 3 dá menos 4. Menos 4 dividido por 3 dá menos 2 e resto 2. Menos 4 menos 3 dá menos 7. Menos 7 dividido por 3 dá quociente menos 3 e resto 2. Menos 7 menos 3 daria menos 10. Menos 10 dividido por 3
né, vai deixar resto 2 e assim por diante. Então, um conjunto, né, de números pertencente a essa classe, né, que que deixa o mesmo resto que 5 na divisão por 3, são os conjuntos. Ó. Menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, 11, são infinitos, né? Tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, menos 4, menos 7, menos 4, menos 1, 2, 5, 8, todos esses números, quando dividido por 3, vai deixar resto 2. Ou seja, a classe A são a classe, né, que deixa resto 2, né, e é o conjunto de números reais, tal que esse x, quando dividido por 3, é congruente a módulo 5. Né? E aí, 5 por quê? 5 dividido por 3 é 2, né? Deixa resto 2. Então, eu posso representar 3 vezes k mais o resto 2. Né? Porque 5 dividido por 3 dá resto 1, dá 1 e resto 2. Na divisão, eu faço assim, ó, 3 vezes um quociente qualquer, né, mais 2. Tá aqui. Dando continuidade, né, construa a tabela Z6 para a adição e a multiplicação e determine. Bom, a tabuada Z6 aqui, né, são todos os restos da divisão por 6. Quando eu divido o número por 6, os restos vão ficar entre 0 e m menos 1. Então, os restos vão ficar de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0 mais 0, 0, dividido por 6, 0. 0 mais 1, 1, dividido por 6, 0. 0 mais 2, 2, dividido por 6, 2. É só ir somando e dividindo por 6. Por exemplo, aqui, ó, 1 mais 5, 6. 6 dividido por 6 deixa resto 0. Aqui eu vou colocando só o 0. Ó, 2 mais 4, 6. 6 dividido por 6 deixa resto 0. Por isso que aqui é 0. Ó, 3 mais 3, 6. 6 quando dividido por 6 deixa resto 0. Tá? Os demais não. Os demais é porque sobrou. Ó, 3 mais 4, 7. 7 dividido por 6 deixa resto 1. Por isso que aqui é 1. Ó, 3 mais 5, 8. 8 dividido por 6 deixa resto 2. E assim por diante. Então, aqui basta somar a linha com a coluna, né? Soma, divide por 6 e coloca o resto. Vai colocando o resto da divisão. E da multiplicação, a mesma forma, só que ao invés de eu somar, eu vou multiplicar. 0 vezes qualquer número vai dar 0. E 0 dividido por 6 vai dar sempre 0. Então, aqui vai dar sempre 0. 1 vezes 1 dá 1. Dividido por 6 deixa resto 1. 1 vezes 2, 2. Dividido por 6 deixa resto 2. E assim por diante. 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 3, por 6 deixa resto 0. 2 vezes 4, 8. 8 dividido por 6 deixa resto 2. 2 vezes 5, 10. 10 dividido por 6 deixa resto 4. 3 vezes 2, 6. 6 dividido por 6 deixa resto 0. 3 vezes 3, 9. 9 dividido por 6 deixa resto 3. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 6 deixa resto 0. E assim por diante. Né? E daí, observe que, né, eu multiplico, linha vezes coluna, divido por 6 e coloco o resto. Agora, continuando. Sabendo que um elemento da classe A, pertencente a Zm, é dito invertível, quando existir B, também pertencente a Zm, tal que A vezes B igual a 1, determine os elementos invertíveis. Bom, vai ver qual que deu o elemento 1 aqui na divisão. Ó, o 1, né? 1 vezes 1 dá 1, dividido por 6 deixa o resto 1. Então, o número 1, a classe 1 é invertível. A classe 2 não tem produto que deu resto 1. A classe 3 não tem produto que deu resto 1. A 4 classe não tem produto que deu resto 1. A classe 5 tem produto que deu resto 1. Então, são duas classes invertíveis. A classe 1 e a classe 5 são invertíveis porque, né, existiu um elemento B que, quando multiplicado e dividido por 6, deu resto 1. Então, a classe 1 e 5. Sabendo que um elemento não nulo da classe A, pertencente aos inteiros, pertencente ao Zm,
é chamado um divisor de zero se existir um elemento não nulo, B, da classe B, pertencente também a ZM, tal que a classe A vezes a classe B é igual a zero, igual a classe zero. Verifique em Z5 se possui, né, divisores de zero, caso afirmativo, escreva. Na verdade, em Z6, né, nós fizemos Z6 aqui, divisível por 6. Então, vamos olhar aqui. Aqui não tem, né? Aqui tem zero, mas aqui é zero. Aqui tem, ó, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 6, 0. Ou seja, existe um A vezes um B que deu resto zero. Então, esse aqui, né, é um divisor de zero. Aqui também, ó, 3 vezes 2 ou 3 vezes 4, né? Então, esse aqui também é um divisor de zero. Ou seja, existe um A vezes um B e o resultado dividido por 6 deu o resto zero. Aqui também, ó, 4 vezes 3, 12. 12 dividido por 6 deixou o resto zero. Só, né? São 3 classes. Essa e essa. Que existe um A vezes um B e o resultado dividido por 6 vai deixar resto zero. Então, a classe 2, 3 e 4. Classe 2, 3 e 4. Escreva o conjunto de todas as classes residuais módulo M para o Z6. Bom, então todas as classes residuais são, né, os possíveis restos. Quando eu divido por 5, o resto pode ser 0. Né? Por exemplo, 0 dividido por 5 dá quociente 0 e resto 0. Ou 5 dividido por 5 dá 1 resto 0. Então eu tenho a classe 0, que é 5 vezes K. Né? 5 vezes K mais 0, ou seja, o 5K. Né? São os múltiplos de 5, vai sempre deixar resto 0. É a classe do 0. Tem a classe, né? Eu sei que vai ser o quê? Entre 0 e M-1. Não é isso? Então já poderia estar fazendo aqui direto. Mas só estou mostrando aqui. Né? 1, né? Dividido por 5 dá quociente 0 e resto 1. Então, é a classe 1, são todos os números que, quando dividido por 5, deixa resto 1. Ou seja, é 5 vezes K mais o resto 1. Né? Todos aqui pertencentes aos inteiros. Tem o que deixa resto 2, né? Na divisão por 5. O número que divide por 5 deixa resto 2. Né? É outra classe. Ou seja, 5 vezes K mais 2. Todo número dessa forma aqui deixa resto 2. Por exemplo, 5 vezes 5, 25. Mais 2, 27. 27 dividido por 5 deixa resto 2. 5 vezes 100, 500. Mais 2, 502. 502 dividido por 5 vai deixar resto 2. E assim por diante. Tem os que deixam resto 3. Né? Então, as classes que deixam resto 3 é da forma 5K mais 3. Né? E tem os que deixam resto 4. Os que deixam resto 4 é na forma de 5 vezes K mais 4. E, não era, esse aqui era só o Z5 mesmo, né? Era só o Z5, não fazia parte daquele anterior, não. Por isso que eu salvei, não era para salvar. Mas tudo bem. Ok. Né? Veja só, então. Como um Z5, né? Então, o maior resto que vai ser de 0 até 4, né? M-1, 4. Tá? Então, esse aqui são todos os conjuntos, né? É o conjunto de todas as classes residuais módulo M para Z5. Para Z5, vai ter resto de 0 até 4. Agora vem as atividades propostas. Né? E aqui, ó, eu dei exemplos de números positivos e números negativos. Por exemplo, se o K vale menos 1, 5 vezes menos 1 dá menos 5. Menos 5 mais 1, menos 4. Né? Então, o menos 4, 5 vezes menos 2, por exemplo. Menos 2 vezes 5 dá menos 10. Menos 10 mais 1 dá menos 9. Menos 9 dividido por 5 vai deixar resto 4. Tá? E assim por diante. Tá vendo? Resto 4. Se eu quiser resto 3, resto 2. Então, esse K aqui pode ser tanto números positivos quanto negativos. Números inteiros. Né? Escrever todo o conjunto de todas as classes, né, são
as possíveis classes na divisão, né, para o número o qual, né, nós estamos encontrando o conjunto das classes, né, o ZM. ZM é o conjunto de todas as classes residuais.